Nós estamos, vamos dizer assim, compartilhando algumas características desse caminho da fé, desse caminho de uma jornada com Deus. O caminho de uma jornada com Deus é o caminho da fé. É um caminho que não tem nada a ver com o que o homem acha, com o que o homem pensa, ou que ele imaginou, mas aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua. E eu estou compartilhando aqui a própria visão de Deus, porque se ele fala isso para um homem chamado Abrão, ele também fala para você, porque a proposta dele é essa, né? É indecente. Alinho, eu quero te abençoar. É demais, né? Nosso Deus é isso aí, gente. A programação dele é isso. Não tem como, né? Dá para entender. A gente vive nesse mundo tão catastrófico, né? De coisas de falência. Na quinta-feira eu estava falando sobre essa imagem constante de fracasso, de derrota, ao nosso redor de falência, que muitas vezes mina a nossa cabeça para dizer assim: você é o próximo da fila. E a voz é cavernosa: você é o próximo da fila e tal. E isso vem batendo na nossa cabeça, e daqui a pouco a gente fica: o que você há de fazer, né? A vida é assim mesmo. Não faça isso. A vida não é assim mesmo, que Jesus já resgatou na cruz do Calvário o direito de eu e você vivermos no mundo, enfrentarmos lutas e vencermos. E essa expectativa toda dessa imagem de fracasso, de terminar mal, de não chegar lá, como a gente tem visto muitos descerem ladeiras depois de anos, isso aí não é o retrato. Digo para você que veio aqui, você que nos assiste, esse não é o retrato nem a visão de Deus para a tua vida. A visão de Deus é completamente diferente. Então eu não posso olhar para lá e olhar para cá e ficar assim: bom, será que é, não é? Então não olhe para lá, porque lá não é o retrato, aqui de fora que eu quero te dizer, não é o retrato da imagem que Deus tem para nós. Então a nossa jornada com Deus é uma jornada de propósito. Então vamos dar uma lidinha aí. Está escrito lá, Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, ele não havia trocado o nome dele ainda, hein? Disse para ele assim: Abrão, faz o seguinte, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E você vai fazer o seguinte: você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Veja só, aí Deus já começa a falar algumas coisas para ele, né? Olha só: de ti farei uma grande nação. Olha o plano. Te abençoarei, engrandecerei o seu nome. Ou seja, cara, você vai progredir, você vai prosperar, minha mão está sobre você. Diga aleluia. Muito bom, né? Então, com toda essa missão, ele tem assim: olha só, eu vou te abençoar para você abençoar outros, cara. Você se tornará uma bênção para outros. Você entende aqui que Deus, ele olha outras pessoas, além de nós? O ser humano natural, sem o entendimento de Deus, olha para si mesmo e tão somente a si mesmo. Mas Deus, quando ele olha para mim, ele vê a minha esposa, vê meus filhos, vê os netos, vê até quem anda comigo. Por quê? Porque Deus tem esse alcance, essa proposta de que você seja uma bênção e eu também para outros. Diga amém, isso aí. Bom, lembra aí que a gente falou dessas características? E a primeira delas que nós falamos sobre isso aí, eu conversei um pouquinho mais sobre esse assunto, foi essa aí: o caminho da fé, ele começa com uma chamada. Deus chega lá e chama Abraão: Abraão, é contigo, não é com teu primo que está aí, nem teu irmão, é você mesmo. Então Deus tem essa chamada pessoal. A chamada de Deus na nossa vida é pessoal. Nós falamos sobre isso. E falamos de algumas coisas sobre essa chamada, como por exemplo, a necessidade que eu e você, nós possamos responder isso aí. Se eu não respondo, nada acontece. Imagine o Abraão ouvindo tudo isso e não tomando um partido, não respondendo a essa chamada. Nada disso iria acontecer, Deus ia acabar arrumando uma outra pessoa. Então não desperdice, eu quero dizer isso para você, a chamada de Deus na tua vida, porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Ok? Então tem muitas coisas pela frente, ainda não terminou. Tem muita gente ouvindo do inferno que aqui já acabou, tá bom, chega. Que chega, rapaz. Os planos de Deus são tremendos. Algumas chamadas, Ele chama pessoas até com mais idade. Bom, mas esse aí a gente vai conversando ao longo do caminho. Vamos passar para a segunda característica. Anota aí no teu caderno, que eu quero conversar contigo, além dessa que nós vimos, ele chamou Abrão. A segunda é essa, muito simples, que é o caminho, ele viabiliza o propósito de Deus. Nessa jornada com Deus, na verdade, nós estamos viabilizando o que Deus tem para nós. Ele tem um plano, Ele tem um propósito para a tua vida.
Preste bem atenção, Deus tem um plano, Ele tem um propósito. Nós encontramos ainda uma igreja meio perdida, meio para lá e para cá, não sabendo quem sou, quem não sou, meu Deus, o que eu faço e tal. Ainda tem muitos dizendo, Senhor, eu não aguento mais, manda Jesus voltar, porque, gente, eu estou perdido e não sei. Porque todo dia nós vivemos para um propósito de Deus. Aprendermos isso em tudo que nós fazemos, Deus tem um propósito com o teu trabalho, sabia? Ele tem um propósito com o teu trabalho. Ele tem um propósito com a tua família. Nada está solto. Ah, pastor, eu pensei que esse negócio de propósito foi só para pastor, para chamada de pastor. Que isso, rapaz? Não existe. Para cada um de nós, Ele tem um plano estabelecido. E nós precisamos achar isso aí, nos encaixar, porque a mão dele vai estar sobre nós. E isso que ele falou para Abraão vai acontecer contigo também. Você entende que nós avançamos porque há uma mão por trás? Gente, esse mundo é do Espírito. Por que tantas pessoas têm o desejo de serem bem-sucedidas e poucas chegam lá? Ah, pastor, porque uns são... Está escrito nas estrelas que eles vão chegar lá. O que está escrito, rapaz? Na estrela. Ah, pastor, tiveram sorte. Que sorte, rapaz. É um mundo de trevas, é um mundo de prisão. Há um mundo aí lá de fora de comportamentos e coisas que acabam anulando. Planta aquele negócio, acaba colhendo coisas erradas. São consequências. E deixa eu te mostrar uma passagem aqui em Provérbios, capítulo 14. Volta e meia a gente lê esse verso, mas ele é muito legal para te dizer isso. Provérbios 14, verso número 12, a Bíblia declara que há caminho que ao homem parece direito, parece correto, ele estabelece o que ele quer, o que ele acha, mas no final disso são caminhos de morte. São caminhos que ele estabeleceu, acreditando que aquilo ali pode ser bom, sei lá. Com que base? Se não tiver a base da verdade, não funciona. O que abençoa a mim e a você é a base da verdade sendo executada, gente. Está dando para pegar? Uma vida abençoada é uma consequência, escreve isso, é uma consequência. Nada disso aconteceria na vida de Abraão se ele não tivesse respondido e feito o que Deus pediu. É fácil nós encaixarmos nisso. É fácil nós olharmos para a nossa vida e conferirmos se nós temos vivido debaixo de um propósito de Deus. É muito fácil ter muito desejo, muita vontade fora daquilo que Deus estabeleceu. É fácil, porque a nossa carne, a cabeça, pode levar a gente para outro lugar. Mas nós temos que ficar nessa jornada. Deus tem um plano para a tua vida, diga aleluia. Você vê como é que dá certo? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo uma boa parte do Novo Testamento, né, sendo referido, escrevendo, e Deus dando direito a ele de escrever tantas coisas maravilhosas, que até o dia de hoje, mais de 2000 anos aí, tem abençoado a tua vida e a minha, como representante de Deus, um homem bem-sucedido no trabalho que Deus o chamou para fazer, foi obediente. Veja como tem coisas aí. Você sabe, o apóstolo Paulo não só se tornou uma bênção, mas continua sendo. Alguém dá para pegar um negócio, é doido, né? Ele continua sendo, o cabo já está lá em cima com Deus, lá, há muito tempo dando aula lá na instituição lá do ensino, e continua nos abençoando aqui embaixo. Ele continua sendo uma bênção. Meu Deus, é demais. Então veja comigo aí em Atos capítulo 26, quando ele então estava na prisão, e ele já havia feito uma boa parte daquilo que Deus o havia chamado, ele faz uma declaração muito legal, discursando para o rei Agripa. E eu leio com você, porque nós sabemos um pouquinho a história do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 9, Jesus aparece para ele e conversa os negócios com ele. Cara, olha só, você está me perseguindo a minha igreja, você está me perseguindo, hein? E olha, eu quero saber o seguinte, olha, quem és tu? Eu sou Jesus aqui. Bom, ele teve um encontro com Deus, né? Ele passou por essa porta que eu e você também passamos, diga aleluia. Nós abraçamos a Jesus, amém? Então, aí no verso número 15, deixa eu ir abrindo aqui, eu começo daqui para continuar. Então, eu perguntei, quem és tu? Disse Paulo, né? Conversando com Jesus naquele momento. Isso aqui é referência de Atos 9. Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Agora, que legal, que se você for ler Atos 9, você não vai ver isso agora que está escrito. Mas no momento então que ele passa por essa porta, ele tem um encontro com Deus, Deus já logo passou para ele, eu tenho um plano para você. Gente, isso aqui é fantástico. O que tem de gente perdida, não sabendo o que vai fazer da vida, para lá e para cá e tal, está fora de eixo. Deus tem um plano para você, tem um plano para a minha vida, diga aleluia. Pastor, não achei, vai achar no nome do Senhor, rapaz. Vai entrar nesse veio,
vai compreender muitas coisas, mas olha, então ele diz assim, mas você se levanta, cara, levanta aí, Paulo, firma-te sobre os teus pés, verso 16, porque para isso eu te apareci. Meu Deus, olha só, ao propósito, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Olha só, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Com que finalidade? Olha, eu estou te enviando, tua proposta é essa, te constituir minha testemunha, para você abrir os olhos e converter essa turma das trevas para a luz. Aleluia! E diz aí assim, a fim de que eles recebam a remissão de pecados, a herança entre os que são santificados pela fé. Aí Paulo declara tudo isso, falou, rei Agripa, eu quero dizer o seguinte, preste atenção, pelo que, ó rei, não fui desobediente à visão celestial. Então escreve essa coisa importante, porque Paulo está querendo declarar que visão, em termos bíblicos, é sinônimo de propósito de Deus. Eu poderia ler assim, sem tirar o sentido, gente. Eu não fui, ó rei Agripa, desobediente ao propósito de Deus, ao desejo de Deus para a minha vida. Ou seja, Deus tinha um plano, Ele tinha uma proposta e eu entrei nela. Esse é o segredo, igreja. É o segredo de nós vivermos dessa maneira. Visão em termos bíblicos não é um acontecimento extraordinário, sobrenatural. Eu vi um anjo. Não, tome cuidado, porque tem muito anjo das trevas disfarçado de anjo de Deus. Sabia disso, né? Bom, está na palavra. Mas não é essa questão aí. É questão de que Deus, Ele sempre por trás daquilo que Ele tem para a tua vida, Ele já estabeleceu, tem algo ali. Deus não chega para conversar e jogar a conversa fora comigo. Ali, Ele encontra para você, encontra comigo para dizer, ali, é aqui, é assim, assado. Vamos nessa, tem uma proposta bem definida. Há um plano. Nós temos que ter isso aí no nosso coração. Então, Paulo também, ele descreve isso aí, de uma outra forma. A visão de Deus revela o propósito dele e vice-versa. Isso é só para te situar, para você compreender um pouquinho. Eu vou dizer algo agora sobre o propósito de Deus que pode ser diferente ou novo para você. Às vezes, uma boa parte da igreja do Senhor não reconhece isso. Mas Deus trabalha com algo dentro do nosso coração, gente, que é tremendo. Eu quero que você escreva isso aí, porque eu vou fazer umas declarações para a gente entender. Mas olha, cada promessa de Deus, quando ela gera prazer e desejo de cumprimento no nosso coração, eu quero te falar que isso passa a ser o propósito de Deus para a nossa vida. Aquilo que tem acontecido dentro do teu coração, que embrasa o teu coração em relação a verdades, é o desejo de Deus para a tua vida. Diga aleluia. Sabe quando você embrasa com uma expectativa de situações de mudança de família, de situações das mais variadas, porque Deus deu uma palavra, aquilo vem dele, gente. Eu vou te falar, não negligencie, ou pelo menos talvez não seja essa palavra, mas cuide mais daquilo que está sendo gerado aqui dentro, porque vale demais. O que sai da nossa cabeça muitas vezes são pensamentos dos mais ridículos e dos mais paralisantes que tem. Eu nunca vi uma cabeça para falar tanto, não dá, está difícil, está complicado, não vou chegar, não vai ser assim, ai meu Deus e tal. Aí com base nisso aí, mexe no nosso sentimento, a gente fica todo para baixo, e a gente começa a desanimar, e aí a gente vai descendo uma ladeira, porque uma cabeça tem enchido de pensamentos que não vêm de Deus, se a gente for comparar cada um deles, não é de Deus, né? E a gente fica levando mais o que está na cabeça do que aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Está dando para pegar isso aí, gente? Por exemplo, eu não sei se passou por essa jornada, eu tive essa oportunidade na minha família, eu fui o primeiro a me converter na minha casa. E eu entreguei a minha vida para Jesus, ainda jovem, ainda na faculdade, aquele negócio todo e tal. E olha, eu vi, gente, ano após ano, Deus mudando toda a minha casa. Agora meu pai, com 80 e tantos anos, nós batizamos ele, está aí, não falta culto, o homem é outra pessoa. Mas demorou alguns anos, o bichinho foi duro, ensaboado, rapaz, sabe, ensaboado? Escorria, que era uma maravilha, mas a palavra diz assim, Elinho, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquela promessa enchia o meu coração, eu falei, Senhor, essa promessa vai se cumprir.
Porque eu estou agarrado naquilo que é o teu desejo, eu abracei ele, está aqui no meu coração, não vou largar a mão. Então, assim, meu pai ele tem saúde, é um cara com 86 anos, né, conversa contigo, sai, pega ônibus, fica à vontade e tal, mas já falei para minha irmã, fica tranquilo, ele está carimbado. Se o bichinho fechar o paletó, vai para Jesus, aleluia. Alguém compreende isso aí? Então, tem coisas que estão sendo geradas no teu coração aí, não negligencia, não separa isso não. O Deus trabalha no coração do homem. Guarda isso aí. E abra lá em Provérbios, capítulo 3, verso 5. Engraçado porque é sempre assim, confia no Senhor de todo o teu coração. Engraçado, não está falando de cabeça, mas está falando de coração, está falando daquele link que é o meu espírito com as verdades de Deus aqui dentro, aquilo que aquece, aquilo que enche, aquilo que, pastor, embrasou, peguei isso aí me deu vida, me deu uma esperança, me deu uma expectativa aí, porque Deus falou isso, eu abraço. Em termos de mudança de qualquer coisa, gente, o que vale é o que está na palavra. Em termos de mudança de um diagnóstico, de uma doença, para que você viva com saúde, como ele já fez essa obra na cruz do Calvário, vale aquele abraçar o que é verdade, alimentar aquilo todo dia, declarar a verdade de Deus, gente. Meu Deus, é a nossa força, é a mudança das coisas. Mas aí diz assim, confia no Senhor de todo, e não te estribes, não te apoies ali, no teu próprio entendimento. Não é na tua cabeça, não é no 2 mais 2 são 4, não é aquilo que parece que está fazendo uma lógica, uma conclusão, o que está mostrando aí, já mostrou, é isso aí, está decretado, o martelo quem bate é o Senhor. Você tem que segurar isso. A gente só segura verdades com o nosso coração, gente. Essa é a parte importante, a nossa relação com o coração de Deus e o nosso é total. É por isso que é uma jornada de fé, é uma jornada de crença. Não é uma jornada de cabeça, não é uma jornada que eu escolhi, vou andar com Deus. Se alguém escolher assim, eu vou andar com Deus, é maluco, porque ele não sabe que tem que exercer fé, e fé é algo do coração. Então, sem ser nova criatura, não tem como andar com Deus. Não tem como andar com Deus. Daqui a pouco vai parar, porque dá nó, esse livro dá nó na cabeça. Paulo declara lá que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Vamos ler essa passagem, tem muita gente nova que não conhece. Romanos capítulo 1,16 diz lá, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a transformação, para a salvação, para a mudança de qualquer coisa, na vida daqueles que simplesmente, na vida daqueles que creem. E crença é uma jornada de coração, por isso, a nossa jornada, ela é uma jornada de crença. Então, deixa eu te falar uma outra coisa importante sobre isso. Então, uma visão, gente, dada por Deus, é o mesmo que um desejo ardente de cumprimento disso no nosso coração. Ok? Quando você ouve algo de Deus, embrasa o teu coração, querido, lida isso de maneira própria. É Deus que já plugou você. É interessante, né? Todas as vezes que um homem ouve esse evangelho, que é um evangelho libertador, ele é um evangelho de verdadeira esperança, de expectativa, não é algo assim, isso aí é só para me animar. Não, é para você chegar lá, diga aleluia. Ok? Isso aqui é uma realidade que se tornará sua se eu e você nós crermos. Fé é a certeza de coisas que se... Olha só, não está falando de uma certeza hoje, linkando a algo que se vai se tornar realidade. Hoje eu tenho uma realidade, mas a que eu estou crendo é nessa realidade que prevalecerá sobre essa. Diga aleluia! Isso é fé, é acreditar. É acreditar que aquilo que está escrito vai prevalecer. É a convicção de fatos que não se veem ainda. Diga aleluia! Então, em outras palavras, eu quero te dizer, é o desejo de Deus, ele passa a ser o desejo de Abraão também. Abraão começa a desejar aquilo demais. Vá comigo a Filipenses, capítulo 2, verso 13. E lá diz assim, porque Deus é quem efetua. Olha só como é colocado, hein? Pastor, nem eu sabia disso, é mesmo? É Ele quem efetua, Ele quem realiza em mim e em você, tanto querer como realizar. Engraçado, né?
a ligação de Deus. Olha o desejo dele, linkando com o nosso. Gente, Deus ele quer te abençoar na área de saúde, de finanças, de família, em todas as áreas. Esse é o nosso desejo ou não? É. Olha a ligação. A ligação é total. Então, aquilo que está acontecendo dentro de você, abrace isso. Lute o bom combate da fé em relação a isso, porque é o que vale. Escreve aí uma frase muito legal, um tempo atrás o pastor Anderson falou isso comigo, é uma verdade. O maior gerador dos propósitos de Deus é o próprio coração do homem. O coração do homem é a fábrica dos sonhos de Deus. Escreve isso. Pastor, que maravilha essa fábrica de chocolate. Não, chocolate não, rapaz. É dos sonhos de Deus. Está dentro do teu coração, é fabricado aí dentro. O que eu faço, gente? Nós vivemos por um coração que acredita. Se vamos avançar, nós avançaremos, porque nós temos um coração que acredita. Diga amém. Leve isso a sério, porque na primeira parada, se não tiver um coração embrasado, não passa. É um cuidado. Pastor, então me fala sobre isso aí, me ajuda, porque eu quero manter essa brasa acesa. Muito bem, para você manter uma brasa acesa, você tem que botar uma outra do lado, e quando estiver abaixando, eu boto outra madeira lá e tal. Tem um complemento, tem algo que nós vamos fazer. Ou seja, nós temos que alimentar essa brasa. Como é que eu alimento isso, pastor? Eu quero alimentar esse negócio quente dentro de mim. Bom, se eu não leio a Bíblia, se eu não renovo meus pensamentos em cima daquelas promessas, se eu não mantenho isso vivo, se eu não tenho uma comunhão com Deus, fica difícil. Sabe, as coisas se perdem. Está ali, está embrasado agora, mas é só questão de tempo. Se eu não fizer nada para alimentar aquela brasa, já aquilo ali vai perder esse calor. Então, essa simplicidade de eu manter essa relação própria com esse livro, com a presença de Deus, com a sua palavra, com essas verdades, lendo, o Espírito Santo te falando, você vai só aquecendo, só mantendo vivo. Pastor, meu negócio é o seguinte, quero saber quanto tempo. Não me pergunte. Muitas coisas levam algum tempo, ok? Mas o que Deus ele tem, isso aí se estabelece. Aleluia! Então, escreve isso, o maior gerador do propósito de Deus é o próprio coração. É o meu coração, é o teu. Veja no Salmo 119. É um salmo pequeno, mas é um salmo, você sabia disso? Que o Salmo 119, olha que curiosidade, vamos aqui, a curiosidade. O Salmo 119 é o salmo que fica no meio da Bíblia. Você rachar a Bíblia, assim, de um modo geral, dependendo da Bíblia, quando você abre assim bem no meio, cai no Salmo 119. E o Salmo 119, ele fala inteirinho sobre a palavra. É demais, né? É uma curiosidade tremenda. Salmo 119, verso 111. Vou te falar uma coisa legal, eu vou te dar um segredo aqui, eu vou brincar um pouquinho para te relaxar. Vou te dar um segredo para quem quer emagrecer. Não levanta a mão. Quem quer emagrecer, faça o seguinte, vou te dar uma regra legal. Antes de você estar lá, aquela comida, você está doido para avançar. Aí você se concentra, lê primeiro o Salmo 119 todinho. Quando você terminar o Salmo 119, você já está sem fome no contexto da comida, aí você come menos, mas é um negócio para você se controlar tremendo. Fala, Deus. Ninguém falou nada, tá vendo? Pastor, o que é isso? Então, verso 111, os teus testemunhos ou a tua palavra recebi por legado perpétuo, porque me constituem, essa palavra, o prazer de onde? Da minha cabeça, não do meu coração. Você entende a ligação desse livro com o teu coração? O embrasamento desse livro, gente, ele foi programado para o espírito do homem. Por isso Jesus disse, minhas palavras são espírito e são vida. É tudo que eu e você precisamos. Nós somos alimentados de vida. Jesus é a vida. Essa palavra é vida. E o que esse mundo tem? Morte. O que não tem vida é morte. Só tem vida e morte, não tem meio termo. Ou bênção ou maldição. Deu para pegar? É simples, né? Então,
muitos anos atrás, o fundador da Igreja de Nova Vida, né, que muitos conheceram, ele disse uma declaração muito legal. Ele disse: a obra de Deus nasce no coração do homem. Deus tem algo que implanta dentro de você e de mim, que dali ele parte para tudo aquilo que ele quer fazer. Não é algo separado, sabe? É algo que está junto. A gente acaba descobrindo que você acaba tendo o mesmo prazer de Deus nisso aí. É legal demais, né? Você quer ver uma outra coisa legal também? Deus, ele põe talentos e habilidades na nossa vida que ele quer que nós usemos. É tão bom alguém executar e fazer algo que gosta. Hoje nós estamos vivendo dias assim, mas por causa de trabalho e tantas coisas, mas hoje ainda tem muitas pessoas que não fazem aquilo que gostam, né? E outros não têm essa oportunidade de fazer o que gostam, que amam. Aquilo ali é um prazer, porque está ligado àquilo que Deus criou, o ser humano, está dentro dele. Alguém está pegando aí? É isso aí. Então, muitas vezes, a gente acaba subestimando esse nosso coração. A gente não pode subestimar, não. Deus tem falado ao teu coração. Mantenha isso aí fechado, guardado. Deixa eu te falar uma outra coisa importante. O que está no nosso... Estou falando só frases simples. O que está no nosso coração é Deus quem tem colocado. Eu vou te falar. Deus fala no nosso espírito. Na nossa cabeça há muita interferência. E muitas vezes, justo para anular aquilo que está no coração. Não, para acreditar aí que Deus vai fazer isso. Não acontece isso não e tal. É o que vem perturbando na nossa cabeça. Não. Mas o que está escrito é o que vale. E o que está escrito, nós só trabalhamos com crença. Eu creio. Eu acoplo no meu coração. Crença, escreve aí também, é algo do coração. Escreve isso, é algo do coração. Crença é algo do coração. Vou mandar uma outra frase de um homem de Deus também que viveu e cumpriu o propósito de Deus sobre a vida dele, abençoando muitas pessoas e continua abençoando mesmo depois de ter subido. Ele sempre disse isso aí: se nós ensinarmos as pessoas a responderem com o coração às situações da vida, elas serão sempre bem-sucedidas em tudo que fizerem. Responder com o coração é responder segundo a inclinação de Deus. Requer de nós crença. Requer de nós termos esse ponto já fixado de que nós iremos decidir ou fazer a escolha com base no que Deus tem. Olha que legal. Pô, pastor, que segredão, hein? É o segredo. Nós temos que responder com a inclinação do nosso coração. Então, deixa eu dar exemplos simples. Quando começamos a sonhar, a encher o nosso coração com desejo de que as promessas de Deus em termos de família, pessoas, finanças, em termos de ser usado, elas se cumpram, nós estamos sonhando e desejando o propósito de Deus. A interação é total. Só para terminar, eu quero te dizer isso, preste bem atenção que é legal, mas o trem é a nossa vida. Não é o trem de Minas, não, trem. Que trem é esse? Não, é o trem, ok? É a nossa vida. O trilho é o propósito. Eu nunca vi uma máquina, um trem andando fora do trilho. Mas o que acontece nesse paralelo de muitos cristãos, eles estão tentando andar fora do trilho. Não fomos criados, esse exemplo é simples, eu não fui criado para estar fora do propósito de Deus. Não fui criado. Não, pastor, mas eu tenho a minha maneira de pensar. Não, mas eu já idealizei, eu fiz um plano para mim. Rapaz, entrega esse plano para o que Deus tem para você, é melhor. Vai dar certo, nós vamos chegar lá. Então entende, a máquina ela corre perfeitamente no trilho. E ela anda e cumpre o seu propósito no trilho. Eu falei isso para vocês, lembra no último encontro? Não há nada fora do universo que Deus criou, os seres celestiais e tudo que envolve Ele sentado no trono, fora de propósito dEle. A única pessoa, a única coisa que está fora é o ser humano. Quando se afastou de Deus, ele saiu do propósito dEle. Nós não fomos criados para ser independentes de Deus, nós fomos criados para ser dependentes da vida. Diga amém. Aí a nossa vida funciona, nós andamos. Está dando para pegar isso aí, gente? Deus ele tem muitas coisas para acontecer na tua vida, mas envolve nós abrirmos o nosso coração para captar isso aí. É o desejo, é o que está na palavra, é o que vale. Então eu vou ficar com esse livro. Esse livro fala sobre isso, fala sobre aquilo, eu abraço, eu creio nisso, então isso passa a valer na minha vida. É como se Deus escrevesse aqui, tá? Tudo aquilo que Ele tem de bom para o homem, está aqui.
Meus pensamentos, lembra que nós lemos aqui no último domingo, Jeremias? Deus, eu sei, Aline, que pensamentos eu tenho a teu respeito. Pensamentos de paz para te dar o fim que você deseja. Ninguém deseja ser mal sucedido, ninguém deseja ser quebrado, ninguém deseja ser um infeliz, ser um doente, Que isso? Qual é o desejo de Deus? Está escrito, ele já conquistou na cruz do Calvário, diga aleluia. Você é propriedade de Deus. Você pertence a Ele, é nova criatura. Portanto, gente, vamos abraçar o plano de Deus e a gente vai ver. Amém? Deu para pegar isso aí?